Olá, meus queridos, como é que vocês estão? Estou muito feliz em poder estar aqui novamente e antes mesmo de começarmos a meditar um pouquinho na palavra de Deus, eu gostaria de dizer a toda a nossa igreja que eu fiquei muito feliz com vocês no domingo passado. Nós tivemos a nossa comemoração de Páscoa, mesmo cada um dentro do seu lar, e depois foi uma chuva de fotos no nosso grupo da igreja, né? Cada família mostrando a sua celebração. Eu me senti assim muito feliz de ver quantos de vocês têm colaborado, têm participado e têm se envolvido. Que Deus retribua todo esse amor e toda essa consideração à sua família, à sua vida, que nós possamos estar passando por esse período conturbado de tribulação, de dificuldades, passando junto, passando protegidos e guardados. Mas hoje à noite eu gostaria de falar com você, a gente vai continuar sobre os nossos temas que temos estudado e eu quero falar com você sobre os 12 apóstolos do Senhor e em especial sobre Tiago, o filho de Zebedeu. Para tal eu vou começar usando o texto lá de Mateus no capítulo 4, do versos 21 e 22. Eu vou ler aqui, quero acompanhar na tua Bíblia também, por favor. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, em companhia de seu pai, consertando redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Vamos fazer uma oração? Pai querido e amado, eu quero te agradecer por esse momento especial que nós temos aqui para entender, para meditar e sermos guiados pelo Teu Espírito dentro da palavra que o Senhor deixou para guiar nossas vidas. Que essa noite, Senhor, nós possamos compreender um pouco melhor do Teu querer para nós e aprendendo nós possamos fazer a Tua vontade para deixar o Teu coração alegre para conosco. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado, pelo Teu amparo, pela Tua proteção, pela Tua provisão, ó Pai. Conduz-nos agora pelo Teu estudo, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meu querido, vamos falar sobre Tiago. Tiago, nós continuando com o estudo dos 12 apóstolos, Tiago ele era conhecido como Tiago Boanerges, filho do trovão. Boanerges significa filho do trovão. Tiago o grande ou Tiago o maior. Depois ainda Tiago o ancião. Tiago se destacava dos seus colegas, dos seus companheiros, pelo seu temperamento. Temperamento forte, temperamento decidido, diferente um pouco de Pedro. Pedro, ele era impetuoso nas suas decisões, mas ele tinha o seu coração, não vou dizer fraco, mas o seu coração era mole. Tiago já era mais vingativo e agressivo. Nós podemos ver pela sua atitude aqui em Lucas, ele e seu irmão João, Lucas, no capítulo 9, versos, deixe-me ver, desde o verso 54 e 55. Foi quando eles passaram pelos samaritanos e os samaritanos não quiseram recebê-los. Então veja aí, vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se a eles, repreendeu-os. Vós não sabeis de que espírito sois? Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Com certeza, João já era um discípulo do amor, e isso partiu com certeza de Tiago, que era muito mais agressivo em sua maneira de pensar e agir. Tiago, assim como João, eram filhos de Zebedeu,
todos eles participavam de uma mesma empresa de pesca, no ramo de pesca. Junto com Pedro, eles tinham com certeza mais de um barco, pelo menos nos relatos que nós temos nos evangelhos, nos relatam pelo menos 2 barcos que saíam à pesca e eles tinham as suas equipes. E essas equipes se esmeravam no seu trabalho pesqueiro. Aí nós vemos um Tiago que, por favor, não confundam, não é o apóstolo Tiago que escreveu a carta de Tiago. A carta de Tiago foi escrita pelo irmão de Jesus. É ele que posteriormente veio a fazer esses relatos que nós temos aqui. Mas esse Tiago que nós estamos falando, o Tiago Boanerges, o Tiago grande, porque tinha o Tiago maior e o Tiago menor. Esse daí era o maior. Depois eu vou falar do Tiago, filho de Alfeu, e numa outra mensagem eu vou explicar melhor a diferença entre eles. Mas Tiago realmente ele tinha um temperamento muito mais marcante, impetuoso. Ele era um dos 3 mais próximos de Jesus. E mesmo sendo assim, nós vimos, já aprendemos um pouquinho sobre o apóstolo Pedro, que também tinha um temperamento muito rápido, muito pronto a reagir, que o Senhor o trouxe para perto de si, e Pedro mais à frente se transformou no doce apóstolo Pedro. E assim também ocorreu com Tiago, uma mudança, uma transformação de vida. E vejam, dá para interpretar do que nós conhecemos, do que nós já aprendemos um pouco, que o temperamento de Tiago era o temperamento chamado colérico. O que é uma pessoa colérica? Tem um livro que eu gosto muito, que se chama Temperamentos Controlados pelo Espírito, escrito pelo pastor Tim LaHaye, que também é psicólogo. E nós encontramos ali um ensino antigo de Hipócrates. Hipócrates, ele viveu do ano 460 ao ano 370 a.C. E ele era um sábio da antiga Grécia. Ele foi considerado o pai da medicina. Hipócrates, não se conformando com a medicina naquela ocasião, não levar em conta casos psiquiátricos, eles atribuíam todo o distúrbio, toda a variação de humor aos deuses, aos seus deuses que não estavam satisfeitos, que não estavam contentes ou que estavam intempestivos. Isso afligia os homens. Mas, nesse aspecto, Hipócrates era muito cético e ele queria buscar uma razão fisiológica para que houvesse uma mudança no comportamento das pessoas e uma fosse diferente da outra. Então, em várias observações que ele fez, em um estudo observatório com várias pessoas, ele chegou à conclusão de que o humor das pessoas variava de acordo com o sangue, de acordo com a bile amarela, do que a bilis preta ou negra, como se chamava, e de acordo com a fleuma, que eram agentes químicos nos seus organismos que proporcionavam essas mudanças comportamentais. E ali ele distinguiu 4 temperamentos que nós chamamos de temperamentos básicos: o sanguíneo, o melancólico, o colérico e o fleumático. Bem, anos depois, esse estudo foi desenterrado por Immanuel Kant, que foi um filósofo alemão em 1798, 99 mais ou menos. Immanuel Kant desenterrou essa teoria e começou a trabalhar sobre ela na Europa, onde ele residia, e ele acrescentou muito ao nosso conhecimento hoje, porque até no tempo de Hipócrates não se tinha ideia, nem se conheciam os famosos hormônios. Mas depois a medicina foi evoluindo e Kant também foi um grande colaborador para nós chegarmos à psiquiatria, à psicologia como nós a conhecemos hoje.
mas ele divulgou melhor essa teoria dos 4 temperamentos, batizando-a como teoria dos 4 temperamentos. E, em especial, vamos falar um pouquinho do temperamento colérico, que é o temperamento que eu acredito ser de Tiago, que ele se caracteriza por uma pessoa que tem a cabeça quente, que assim é perseverante em sua luta, ele não arreda sua posição, sua postura, mas quando o seu adversário se dá por vencido, ele rapidamente se acalma, fica mais tranquilo e volta ao seu proceder natural. Ele se aborrece, mas o seu ódio, o seu aborrecimento não dura por muito tempo. Ele é uma pessoa que tem uma visão clara daquilo que deseja, da onde quer chegar. O colérico é uma pessoa polida, cerimoniosa, respeitadora, mas detesta ser desrespeitado e desobedecido. Uma característica bem marcante do colérico é que o colérico ele é vingativo e de difícil arrependimento. Então, nós temos virtudes e defeitos. O colérico é uma pessoa que administra muito bem tanto situações como empresas, como pessoas. Ele sabe trabalhar com a situação, é alguém que pensa antes de responder, é alguém que consegue se dominar de certa forma, dominar as suas emoções, mas tem como características essas que eu citei antes, que acabam desabonando. Ele em certas situações ele é estúpido, ele é agressivo, ele é impetuoso na sua maneira de falar e maneira de ser. Mas, queridos, como todos os temperamentos, e nos próximos apóstolos eu vou falar de outros temperamentos também, nós vamos descobrir que existem virtudes e existem defeitos. De acordo com a maneira de pensar de alguns teóricos da área psicológica, dentro dessa crença dos 4 temperamentos básicos, o temperamento colérico é aquele que mais sofre, porque às vezes ele consegue guardar uma situação, uma vingança até, por vários anos contra uma determinada pessoa que lhe fez mal. E ele tem uma grande dificuldade em liberar o seu perdão. E aí, você conhece alguém que seja colérico? Você pode identificar entre os seus relacionamentos, os seus familiares, alguém que tenha essas características? Olha, eu diria para você que você não precisa ir longe. Eu mesmo esposo muito esse temperamento. E eu poderia até dizer que ele é o temperamento predominante na minha vida. Porém, assim como aconteceu com o apóstolo Tiago, da mesma forma ocorreu comigo, que chegou um determinado momento em nossa vida que nós permitimos que o Espírito Santo viesse dominar e dirigir a nossa vida, a nossa compreensão das coisas e as nossas ações e também reações. Então, o que se operou em nós? Uma transformação. Assim como Pedro que não pensava para falar, Pedro que era impulsivo em todas as suas coisas, em seu proceder, que falhou tantas vezes junto com Jesus, mas ele tinha uma característica maravilhosa, ele foi ensinável. Tiago também, Tiago que tinha em seu coração esse rancor, que pediu para Deus mandar, ele queria que Deus mandasse fogo do céu para consumir aquelas pessoas, porque eles estavam impedindo que Jesus pernoitasse naquele vilarejo, naquela cidade. Ele passa por uma transformação no decorrer de seu ministério. Tolerância, amorosidade, paciência, compreensão foram características acrescentadas à minha vida e acrescentadas à vida de Tiago também, como outras características que levaram ou levam uma pessoa a ter uma doçura, a não somente ser aceita, mas também aceitar. A empatia é uma palavra que nós usamos muito dentro
do aspecto psicológico, do aconselhamento. Nós precisamos ser empáticos, nos colocar no lugar daquela pessoa que estamos olhando, antes mesmo de acusá-la de alguma coisa, antes de até condená-la, porque isso não pertence a nós. O Senhor não nos deu o direito de estar julgando o nosso próximo, mas sim nos colocando no lugar dele para poder auxiliá-lo. E eu poderia até dizer, como o apóstolo Paulo é outro colérico que nós vemos na Bíblia. Ele muito prestativo, muito capaz, muito digno, muito honroso, sabia ser cerimonioso, sabia respeitar, mas ele também sabia acabar com as pessoas com palavras apenas. Muitas vezes turrão, não voltava atrás na sua decisão, mesmo que isso lhe custasse. Veja, são características que talvez eu esteja falando e você esteja se identificando também. Mas como Paulo escreveu lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, no verso 14, ele diz assim: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são como loucura, e não pode entendê-las, porque ele não as discerne espiritualmente. Então, queridos, para que nós passemos para o homem espiritual, que é o desejável, nós precisamos tomar decisões em nossa vida. E uma das principais decisões, para que o fruto do Espírito Santo, que Paulo também escreve lá em Gálatas, no capítulo 5, versos 22 e 23, esse fruto do Espírito venha a fluir em nós. Bondade, benignidade, autocontrole. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, quando fala do amor, que o amor é paciencioso, que o amor não deseja mal, são características que começam a brotar dentro de nós e nós passamos a querer e a ter amor pelas pessoas que nos cercam e até ter amor pelos nossos inimigos, por aqueles que não nos aceitam e nos rejeitam, por aqueles que querem fazer mal. Vejam, com a citação de Jesus, quando eu citei lá em Lucas, no capítulo 9, ele está nos ensinando que nós precisamos aprender a compreender para poder amar aqueles que nós fomos enviados para levar a palavra de amor e não odiá-los. Em um momento, quando Jesus estava sendo preso pelos soldados romanos, o apóstolo Pedro lança a mão de uma espada e corta a orelha de Malco. E Jesus o repreende, dizendo que aqueles que vivem pela espada morrerão pela espada. Meu querido, meu amado, a nossa espada é esta daqui, é a palavra de Deus. A nossa espada está coroada e recheada de palavras de compreensão e de amor. O nosso mestre é um mestre que transbordou em amor. E por isso, queridos, nós precisamos aprender a reconhecê-lo em todos os nossos caminhos. Ainda há pouco, eu estava me recordando que foi na sexta-feira eu recebi uma mensagem. Aqueles que são mais antigos da igreja, que já tem mais um tempo conosco aí, devem se recordar daqueles nossos irmãos que se mudaram lá para o Paraná, que foi um grupo de nossa igreja para lá, e lá eles constituíram uma nova igreja. Para quem se lembra, a Gislaine, casada com o Júnior, ela mandou uma mensagem muito amorosa, contando as novidades deles, tudo que tem acontecido. A gente sempre mantém contato com esses irmãos queridos lá, porque eles não deixaram de ser amados por nós, embora estejam a quilômetros de distância, ainda nós os consideramos ovelhas do nosso aprisco, não é? E eles também, palavras dela, dizendo que nos amam muito, que nos consideram muito e estão com muitas saudades. Queira Deus que a gente possa se reunir novamente, se ver o mais rápido possível para matarmos a saudade. Queridos, muitas coisas poderão e acontecerão em nossas vidas, em especial mudanças. E essas mudanças têm que estar sempre seguindo o caminho do amor de Deus por nós.
Precisamos aprender a deixar os nossos rancores. Precisamos aprender a deixar as nossas vinganças, o ódio, tudo aquilo que nos afasta do amor de Deus. Essas mudanças nós não conseguiremos naturalmente. Eu vejo, e eu falei para vocês, os nomes pelos quais Tiago era conhecido. Tiago Boanerges, filho do trovão. Alguém que é filho do trovão, você imagina que é calmo, passivo, que é delicado, que é cortês? Não. Mas e Tiago, o ancião? O que lhe parece? Uma transformação. Aquele que passou a ser um conselheiro, aquele que passou a ser um amigo, aquele que passou a ser fundamental na igreja primitiva, lá na igreja em Jerusalém. Dizem que Tiago chegou a ser o bispo da Espanha. Então, queridos, há uma trajetória de vida e como eu contei para vocês, o meu temperamento ele foi colérico. Mas uma vez trabalhado e tratado pelo Espírito Santo, hoje eu aprendi a receber o amor de Deus em meu coração. E olhar para as pessoas, mas não com aquele olhar crítico e condenador. Aquele olhar mesquinho de dizer que essa pessoa tirou algo de mim. Mas aprender a dar, aprender a contribuir. E em especial, sabe o que as pessoas mais precisam hoje? Não é de dinheiro, não é de mantimentos. As pessoas precisam de compreensão. As pessoas precisam ser ouvidas. As pessoas precisam ser amadas. E nós temos este amor de Deus em nossas vidas. Paulo também diz que nós temos a mente de Cristo. Isso é, nós podemos ver e compreender, olhar, ter os olhos do Senhor, que eu creio que Tiago, o ancião, passou a ter os olhos e o amor de Cristo em sua vida. E é isso que nós desejamos almejar, lutar para chegar lá, é o que nós almejamos. Nós devemos desejar isso. Meu querido, entregue a sua vida, o controle da sua vida, nas mãos de Jesus. Lembre-se que o tema do nosso ano, o tema que nós estamos trabalhando muito para as nossas vidas, é quem crer, verá. Sabe que nós podemos crer sempre na mudança dos outros, mas às vezes na nossa mudança nós não acreditamos muito. Porque nós nos conhecemos. Nós conhecemos o íntimo das nossas falhas e muitas vezes até deixamos de pensar, de olhar para elas, porque olhar no espelho mostra sempre nossas imperfeições. Mas eu quero te convidar a, nessa oração final que nós fizemos agora, você entregar ao Senhor tudo aquilo que você sabe em seu coração que desagrada a Deus e que fere as pessoas ao seu redor. Vamos aprender com Tiago. Tiago, o ancião. Tiago, o grande. Vamos ser grandes. Grandes primeiramente dentro de nós. Sendo humildes perante o Senhor. Sendo humildes perante os homens. Aquele que se humilha perante o Senhor o engrandecerá. Ele mesmo exaltará para a honra e glória do Senhor. Amém, querido? Que Deus abençoe muito a sua vida. Que Ele faça prosperar em seu coração esta palavra, que é a palavra da vida, que é a palavra do conhecimento e da sabedoria. E que esta bênção chegue a você, ao seu lar, à sua família, em nome de Jesus. Amém. Agora nós vamos orar a Deus, pedindo que Ele continue a cuidar e nos guardar, a fazer a nossa vida crescer, mesmo em meio a tanta dificuldade. Vamos orar. Pai querido, amado, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Quantas coisas grandes nossos olhos viram, quanta mudança, quanta transformação nas pessoas ao nosso redor. A tua palavra diz que 1000 cairão
à nossa direita, 10.000 ao nosso lado, mas nós não seremos atingidos. Nós cremos nessa palavra. Mas em especial nesta noite, ó Deus, nós queremos crer que aquele pecado em nós, aquele procedimento que tanto desagrada o teu coração, Pai, e nós sabemos que isso desagrada, aquela ranhetice que há em nós, aquela maneira agressiva, aquela maneira iracunda de proceder, nós entregamos a Ti, para que o Senhor renove o nosso coração e nos dê um coração novo. Tire o nosso coração de pedra e coloque um coração de carne, para que possamos receber o Teu amor, para que possamos levar este Teu amor com ousadia, com intrepidez, sem temer o acusador. Que sejamos humildes para receber o Teu ensinamento e praticar as Tuas obras. Senhor, que essas famílias, que esses lares que estão nos ouvindo agora sejam abençoados por Ti e sintam em seus corações a presença do Espírito Santo. Que os Teus anjos estejam a guardar e proteger e acampem-se ao redor dos nossos lares, ó Pai. E nós venhamos a nos sentir protegidos e amados. Que sejamos bons discípulos, que sejamos fiéis à Tua obra e que sejamos abençoadores. É o que eu te peço agora, em nome de Jesus, Senhor. Amém, amém. Que a graça do nosso Senhor, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vós, agora e para todo sempre. Amém, amém. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe o teu lar, Deus abençoe a tua família, em nome de Jesus.